que a gente vai iniciar a transmissão. Ó, estamos ao vivo no canal Versão Bugrina no YouTube. Rapaziada, estamos fazendo essa migração aí de plataformas, né? De rede social. Para você que não acompanha o Versão Bugrina no YouTube, dá uma passadinha lá, se inscreve. A gente consegue aí também interagir pelo YouTube. Quem está em casa, está no conforto da cama, debaixo das cobertas, vai conseguir assistir pelo Smart TV, né? Vai poder colocar lá no YouTube, assistir e acompanhar aí os nossos comentários referente ao pós-derby 204, vencido aí pela rival. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nos comentários da galera que está entrando no Instagram. Vamos ver aqui, ó, Júnior Miguel, 91, entrando aqui. Gabriel Macedo, Ederson Pereira, Silvio RG, Shebabi, que bosta, hein? Vinícius.deluca, Mozart já rodou. Gabriel Macedo, 7, quando que a raiva passa? Dor de cabeça até agora, o comentário do Ederson Pereira. Quem mais aqui? Cadu Fazato, fodeu. Vinícius Deluca, aguardando a demissão do Mozart. Culpa é dele hoje. S. Bernardes, sacanagem. Kaique Carias, tá online lá? Tô, cara. Tá ao vivo no YouTube também. A mesma transmissão. Quem quiser assistir lá, acha que é mais confortável. Carlos Flevers, já caímos, como falei 2 meses atrás. Acho que agora é pensar no ano que vem. Tirar esse presidente vascaíno e trocar tudo dentro do clube. Rapaz. O que mais aqui, ó? Bruno José já deu o comentário do RFM_RM. Rodrigo César Moreira, gol da Chita, a bola estava no nosso pé e entregamos. Isso, vamos falar sobre isso também. Cadu Frasato, Série C de novo, não dá. O que achou da atuação do Rios? Pergunta aqui do João V. Moraes também, né, cara? Foi decisivo foi um dos fatores aí, né, decisivos pro derby, né? O Guarani ficou com um jogador a menos, com a expulsão do Rios. Walter Souza, esse grupo está rachado, estão até brigando em campo. Que mais? Não vamos cair, a opinião aqui do Rodrigo César Moreira. Que mais? Quem puder assistir pelo YouTube, estamos disponíveis no YouTube também, hein? Canal Versão Bugrina, para quem não conhece o Versão Bugrina no YouTube, se inscreva e ajude a gente a crescer também nessa plataforma. João V. Moraes, Rodrigo Andrade tomou duro do Giovanni Augusto no intervalo. Voltando para o segundo tempo, ele fez a mesma coisa. Estou estudando como fazer o Guarani voltar a jogar bem. Opinião do XPCH 111. Vamos entrando, galera. Vamos entrando aí. Vai chamando os amigos para poder acompanhar essa live aqui pós-derby. Que a gente vai lendo aqui os comentários. Muitos comentários aqui. Então vai dar tempo aí de você convidar seu amigo a assistir e compartilhar aí da sua opinião também quanto a esse derby. Cadu Frasato, Matson nunca jogou bola na vida. Que mais aqui? Cadu Frasato tem que fazer 25 pontos em 15 partidas. Vinícius.LS, Rodrigo Andrade é bom jogador, mas é muito cabeça quente. Não vai dar. Rapaziada, vamos lá. Forte abraço aí, ó, pro Desde 11, Cauê Santa Rosa, Gabriel Macedo, Walter Souza, Digoge, Vinícius, Eutadeu, Romário Jerônimo, Bruno TRB34, RFM, Isabelle Bortolotto, Cadu Frasato, Samira Jodas, Josué, MPF Poli, André
Crisac, Newton, Delma, Cizenan, Rodrigo César Moreira, Zoraide, Arthur Júnior, S. Bernardes, Luísa, Leandro, Gede Souza, Carlos Flebers, Vinícius Deluca, Alexandre, MTL, Almeida e Wilson Gomes aí pela audiência aqui no pós-live, tá? Vamos lá. Primeiramente, a escalação do Guarani, né? Diferente do que a gente estava imaginando. Gênison fora, né? Durante toda a semana aí, né? Sentiu dor. Saiu do jogo contra o Náutico sentindo dores. Aí uma semana aí, a gente acompanhando as fotos dos treinos e não achava o Gênison lá, né? Nas fotos. Será que é mistério, né? Mistério de derby. E aí, né, começou o jogo e a gente viu que não tinha nada de mistério, né? Realmente ele estava lesionado. E eu achei, cara, que ele ia ficar de fora mesmo, porque nos últimos derbys, quando tinha um jogador que era dúvida, chegava no dia do derby, a dúvida era a ausência do jogador era confirmada, né? Já teve, acho que num penúltimo derby antes do derby de lá do Regis, né? Que o Guarani ganhou. O Bruno Sávio, ele, né, sentiu aí na semana e no dia foi anunciado que ele não ia jogar. Então, acho que não tem muito mistério, não, cara. Quando fala que o jogador não tá bem mesmo, e eu já estava contando com a ausência do Gêmeos. E o Moser escalou aí um time diferente, hein? Escalou estreia do Edson. O cara foi anunciado esses dias e já começou o derby jogando, né? Edson foi a grande surpresa, Yuri no ataque, Yuri tanque, e no meio de campo aí, vou passar aqui a escalação, né? Maurício, Lucas Amon, João Vitor, Derlan e Jamerson. Aí, sem nenhuma novidade, Rodrigo Andrade, Madison e Giovanni Augusto. Aqui o Mozart, ele poderia ter jogado com o Leandro Vilela, né? Leandro Vilela não jogou contra o Náutico porque ele já tinha levado o terceiro cartão, né? Estava cumprindo suspensão. E na frente, Bruno José, Edson e Yuri, né? Aqui é uma grande surpresa, né? Pelo menos deixou o Iago fora, né? Deixou o Iago fora e promoveu aí a entrada do Edson. E eu acho que o Edson fez um bom papel. Ele começou bem a partida, né? Atacou bastante, fez uma boa troca de passes ali do nosso meio de campo com ele mesmo ali, né? Tipo, tentando criar alguma jogada, uns toques rápidos, cruzamentos. Eu gostei do Yuri, do Edson, né? O Yuri também teve uma atuação mais tímida aí. E o Bruno José, cara, Bruno José, para mim, foi mais lateral do que atacante, né? A gente viu muito o Bruno José recuando. Muitas vezes ele estava lá na defesa do Guarani, ali na linha de fundo do ataque da Chita. E no ataque não fez muita coisa, não, velho. Não fez muita coisa, não. Deixa eu ver aqui outros comentários. Vamos ver aqui. Já até vi uma aqui que tá dizendo que o Gênison era a nossa esperança de gols, né? Vamos lá aqui. Muitos comentários, né? Derrota.
complicado. Ó, desde 11, tá feia a nossa situação. Tadeu, Andrade é um craque. Felizmente hoje não deu, mas iremos sair dessa junto, torcida. Eu gosto muito do Rodrigo Andrade, né? Ele é fundamental no nosso meio. Ele, ele é meio esquentadinho, né? Perde um pouco a cabeça. O pessoal acha que ele é meio, não tem muito compromisso. Eu, cara, eu acho um bom jogador, velho. Rodrigo Andrade eu acho um bom jogador. Anastácio, boa noite. Walter Souza, ano passado o Rodrigo Andrade já tinha brigado com o Bidu em campo, exatamente. Mas aí foi ao contrário, né? O Rodrigo Andrade cobrou o Bidu, né? Por ele ter saído errado e quase resultou num gol aí do adversário, né? E aí o Bidu não gostou e aí deu esse pau aí, né? Entre os dois. E foi antes de um derby, né, cara? A gente perdeu os dois jogadores pro derby. Cizena, boa noite. Não tem nada perdido. Erguei a cabeça. William Colombino, como pode? Gênison, 2 jogos e machucar? William Colombini. Pois é, cara. 2 jogos e nos 2 jogos ele foi bem, né? No jogo lá contra o Criciúma, ele deu o passe, ele deu o toquinho, né? Pro Matson fazer o gol, que aí foi invalidado. E no jogo seguinte ele marcou o gol contra o Náutico. Então ele tem participação aí, poderia ser em 2 vitórias, né? Do Guarani. Jed Souza, tamo junto, meu bom. André Crisac, Guarani jogou bem e eles acertaram uma bola espírita. Eu acho que o Guarani jogou bem. Eu não tô puto da vida, não, com essa derrota, não. Eu acho, assim, que em outros derbys a gente ficou mais puto, né? Mas tinha um time muito ruim também, sem vontade, né? Assim, sem espírito de derby. Esse daqui, cara, esse derby aqui eu senti que o time não entrou mal, não, né? Criou boas oportunidades no começo, chegou na área, foi um jogo equilibrado, estádio lotado dos caras, o Guarani não sentiu pressão, não caiu na onda dos caras. Os caras é que nem argentino, né, mano? Catimba que só, né? Querer partir para cima, querer partir para briga, e o Guarani em nenhum momento caiu na conversa dos caras, né, nas provocações dos caras. Que mais aqui? Cauê Santa Rosa, segundo tempo entrou morto, derby é guerra, desligaram 1 minuto, acontece isso, exatamente. O Guarani jogou bem no primeiro tempo, mas no segundo relaxou e tomou o gol. Né? Wilson Gomes, 10. O Gênison era uma das esperanças no jogo de hoje. Total esperança. Né? Se é aquela bola lá no final do jogo para ele, era caixa, né? Deixa aqui ler todos os comentários. Técnico fraco, Arnaldo Sati. Cauê Santa Rosa, nós não temos técnico. Como que é técnico sem saber variar esquema de jogo? Pois é. Aí todo jogo é a mesma coisa, né? 4-4-3, 4-4-3, 4-4-3. No jogo contra o Náutico, o Guarani começou jogando no 4-4-3, estava lá no Brinco de Ouro. Quando eu olhei a saída de bola do Guarani, eu falei, opa, mudou, hein? Isaac e Yuri, né? Se não me engano, na frente. Falei, opa, ó, o Isaac lá na frente, cara, já na saída de bola. Mudou o esquema. Não dá para ficar insistindo em 4-3-3, onde você tem Bruno José, né, cara? Intocável, né, velho? Aí, se o Mozart mudar o esquema para 4-4-2, aí é fácil ele deixar o, o Bruno José, né, cara, de titular.
Pera aí, gente, que eu vou dar uma arrumada aqui. Pera aí. Ah, deixa eu colocar aqui o. Vamos chegando aí, vamos chamando a galera. Tinha tudo para ser um sábado da hora, mas não deu, né? Não deu. Faz parte, né? Não perdíamos um derby há 4 jogos. Continuamos sem ganhar lá há 13 anos. Tá foda. Esse time não faz gol, Fabiano Moreira. Apesar da derrota, o time fez sim um bom jogo. A opinião do Victor Brogin, Maurício Tred. Tinha que deixar o Madison fora junto com o Bruno José. Contratar vários, né? Precisam ser colocados, não vieram a passeio. Luiz Henrique CPS, boa noite. Chega agora e não sei se já falaram. Estão queimando o nosso melhor jogador do meio de campo, Rodrigo Andrade. Então, todos os canais que eu vi, o Rodrigo foi o melhor do time. Já vamos falar aqui do Rodrigo Andrade. As alterações acabaram com o time. E o Matheus Lute, que ainda está no Guarani, tá. Matheus Lute que tá no banco. Tá muito estranho isso, né, cara? Porque o Lute não estava no banco. O Lute não estava no banco e a gente não tinha lateral direito no banco. O Persson também não foi relacionado. Mano, é muito estranho isso, hein? Muito estranho. Leva 4 atacantes no banco, 2 volantes, não, 3 volantes, 2 zagueiros, sendo que um deles também joga como volante, que é o Alvarinho, e não leva um lateral direito. E aí? E se o Ramon machuca? Aí ele ia colocar o Matson de lateral direito, né? Ai, Deus. Para mim, o Lute que é titular, né? Mas o Ramon tá jogando bem. Eu acho que ele tá jogando bem. Bernardes, Thiago, 3 atacantes não vai. Até quando o professor Pardal vai continuar assim? Não adianta, cara. A gente não tem um poder ofensivo, não tem gente que faz gol, aí vai insistir num ataque com 3 atacantes. Aí não dá certo, né, cara? E o Lute que entrou em um jogo, fez o gol da vitória e agora é banco. Qual é o sentido? Nem banco é, né? Nem foi relacionado, Cauê. Você acredita? Bloomer Marcelo, infelizmente a cara do Guarani de um time rebaixado. Hoje era um jogo para ganhar e sair. E começarmos a fazer cera para empatar. Vimos o resultado. Pior do time, Rodrigo Andrade, FT Ramos, Maurício Tred. É o gol espírito que eles fizeram, foi uma saída errada do Jammers. Cara. Então, na hora, eu não tinha percebido que tinha sido falha do Rodrigo Andrade, né? E aí eu entrei aqui no Globo Esporte para ver os melhores momentos e eu só tinha percebido que tinha sido uma saída do Jamerson. E eu não tinha visto, não tinha percebido a falha do Rodrigo Andrade. Então foi uma saída pressionada, né? O Jamerson tocou quente para o Rodrigo Andrade, que não conseguiu dominar, perdeu do fecinho, se chutou e é gol, né? Dos caras. E era um lance, mano, era assim. O pior jogo do Guarani hoje foi a saída de bola. Saídas de bola, assim, teve muitas outras oportunidades que a Chita roubou a bola, mas não concluiu em gol, né? Essa não foi a primeira. Essa não foi a primeira. Já tivemos antes, que aí, né, foram paradas com falta, ou os caras não conseguiram aproveitar. E isso foi muito do Jamerson, cara. Para mim, o Jamerson, se não foi o pior, foi um dos piores em campo. Ele ofereceu muitas chances para a Chita poder chegar no gol. Muitas saídas erradas de bola, não gostei.
comprometeu muitas vezes aí a defesa do Guarani. Boa parte aí do mau desempenho defensivo foi na conta do Jamerson. O que mais aqui? FT Ramos 19. Você acha que o Rodrigo Andrade é mimado? Vamos falar já do Rodrigo Andrade, né? O Rodrigo Andrade levou aquela dura lá de Giovanni Augusto, né, no final do primeiro tempo. Situações, vamos analisar cada situação. Se o Giovanni Augusto fez uma cobrança e o Rodrigo Andrade não gostou e peitou ele, tá errado. Isso da opinião do Giovanni Augusto. Mano, cara, se você fala uma coisa, você dá um feedback, né? Porra, o outro cara não aceita, mano. Que tá sendo feito para poder corrigir, cara, porque aquele jogador ele quer o melhor para a equipe dele, né? Ele não tá satisfeito com o que ele tá vendo. Então, porra, então tem que aceitar, velho, as orientações, cara. Agora, não foi certo o Giovani ter explanado ao vivo, né? Mas eu senti que depois ele se arrependeu, né, de ter falado aquilo. Porque foi logo no calor do momento, né? Acho que eles devem ter chegado no vestiário e falado, ó, Rodrigo Andrade, ó, falei lá ao vivo lá que vocês eram mimados e enfim. Mas assim, eu acho que esse desabafo aí do Giovanni Augusto, ele é de uma forma não só para o Rodrigo Andrade não, viu? Eu acho que é uma forma geral, do elenco geral, né? Aquele comportamento lá do Maurício lá, que ele, né, saiu pé da vida lá, que falou que não vou jogar mais no Guarani. Isso é um comportamento estranho, tá? Naquela, naquela situação lá que o torcedor estava cobrando o time lá no aeroporto, em Recife, que o Diogo Matheus ficou encarando o torcedor. Isso não é uma situação normal. É gente que não quer cobrança. Então é o que o Giovanni Augusto diz. Essa geração aí é muito mimada que não aceita a cobrança. Então pode ser que, tipo, esses dois jogadores aí sejam jogadores mimados também, né? Que não aguentam pressão, né? Porra, velho. Se é entre vocês, cara, se é entre o time, vocês têm que aceitar, velho. Senão, você vê o cara lá falhando, não vai falar nada, e aí fica tudo ruim. Então a gente tem que ter um cara que seja líder no time, né? Que faça essa cobrança, um capitão de verdade, né? Tem que um cobrar do outro, cara. Vocês têm que ser os melhores companheiros, né? João Vitor e Derlan, cara, tem que ser um cobrando o outro. Oh, você se posicionou errado, não é assim. Da próxima vez, você se posiciona dessa forma, né? O pessoal lá da volância, o meu campo ali, o pessoal do ataque. Porra, mano, tem que ter esse entrosamento, cara, essa liberdade de um falar pro outro. Poxa, velho, ó, eu tava posicionado aqui, ó. Você tinha que ter tocado para trás, tal. Eu acho que tem acertos e erros aí. E eu acho que, assim, não é para massacrar o Rodrigo Andrade, cara, né? Como eu disse, o Jamerson deu muitas saídas de bola errada aí. E no último lance, cara, eu não acho que foi mais mérito do goleiro do que falha do Rodrigo Andrade. E o Lucas Ramon, cara, foi muito inteligente na jogada, hein? A tabelinha lá com o Venuto, o Ramon toca para o Venuto devolve para o Ramon, o Venuto avança, tudo dava a acreditar que o Ramon ia tocar de volta para o Venuto. Né? Nisso, cara,
ficou um buraco ali, ó, na defesa da Chita, que ele conseguiu avançar, conseguiu ver o Rodrigo Andrade posicionado, né? Eu acho que se perdeu um pouco do tempo da bola, ele ajeitou com o pé esquerdo, nisso a bola foi um pouquinho para frente, o único recurso dele era chutar de direita, né? Para não perder a bola totalmente. Ah, cara, e o goleiro dos caras foi feliz, velho. Tanto que meio que bateu aqui no peito, aqui, né? Na barriga. Foi um lance muito rápido, cara. Eu não tinha. A dominada que ele deu não foi uma dominada para amortecer a bola. Ela foi para frente, cara. Então, na minha visão, esse foi o recurso, velho. No que ele tentou dominar a bola foi para frente. E no que a bola foi para frente, ele teve que usar o recurso, meio que chutar, meio que de bico, meio que. Não dava para dar um chute colocado ali, chapado. Eu acho que ele não errou, foi mérito do goleiro. Então, assim, na questão do chute, eu acho que ele tomou a decisão certa, mas pode ser que o domínio da bola não tenha sido o mais adequado, né? Não, o domínio dele não proporcionou que ele fizesse uma jogada melhor. O tal de Alisson quase quebrou o pé do Giovanni Augusto e nem amarelo levou. Nem um VAR cego viu isso. Eu vi isso aí, cara, exatamente. Giovanni Augusto teve que fazer uma posição lá para poder não se machucar, cara. O negócio ia ser feio ali. Jordan Mucilo, você acha que com Gênison, Edson, Giovanni Augusto e Isaac o time pode melhorar? Eu acho. Tem que começar a explorar aí um 4-4-2 aí, coloca dois volantes, dois meia e dois atacantes, cara. A gente vai ter o Isaac, quando o Guarani jogou com o Isaac, o Guarani jogou bem, né? Tem que testar mais aí o Isaac e o Giovanni Augusto. Com o Gênison lá na frente, a gente já tem um poder ofensivo melhor. Coloca o Edson no ataque. Eu acho, cara, que essa vai ser a melhor formação. Rodrigo Andrade, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto e Isaac. E na frente o Gênison e o Edson. Eu acho que vai dar bom. Felizmente não foi um bom sábado mesmo. M. Alves Silva, comentário aqui. Rodrigo F. Carvalho, Giovanni Augusto, Matson, Bruno José, Nicolas Careca e companhia não dá. Kozlinski salva um jogo e falha em 10. Rodrigo Andrade é um dos pouquíssimos que salvam nesse time. Sim, Rodrigo Andrade é um dos poucos que salvam nesse time. Mas eu acho que o Giovanni Augusto faz falta no time. Não é aquele jogador que a gente estava esperando que ia substituir o Regis. Mas também a gente tem que contar que a gente não tem o elenco do ano passado também, não tem a mesma qualidade. Então isso dificulta, né, também no trabalho do Giovanni Augusto. E o Matos ele é mais defensor, né? E chuta mais que atacante também, né? Na primeira chance de gol do jogo, né? Guarani lá, cruzamento na área, a cabeçada, foi do Matos, né? Que o goleiro pegou no chão. Foi dele. Aí os nossos elementos surpresas no ataque são volantes, né? O Matson teve a primeira oportunidade, volante, e a última oportunidade do Guarani, Rodrigo Andrade, volante. Tinha que ser um atacante naquela posição ali, não era? Onde estava o Rodrigo Andrade, recebeu a bola. Os atacantes estavam tudo lá afastado, velho. Não dá para entender. Ou então um outro meia, né? Ai, Jordan Mucilo, o pior não é perder para a Pinguela, mas perder para a gente mesmo. Pois é. Ó, Bernardes Thiago, e o morto do Júlio César? Cadê? Sumiu também, também do nada? E tava aí com um desconforto aí, né?
Nem estava relacionado hoje também. Tá fora. O que mais aqui? Rafael HT Garcia perdeu um gol daqueles, é brincadeira. Sancho Gus. O time jogou os primeiros 20 minutos e só. Não temos qualidade de saída de bola. Nosso lateral esquerdo horrível. Exato. Mário Celso, 1981. Realmente perder o gol foi uma falha, mas ninguém fala da saída de bola. Exatamente. Não, o Guarani hoje, o pior do Guarani hoje foi as saídas de bola. E aquela bola lá que o Kozlinski cortou lá o atacante dos caras, que veio com o carrinho. Mano, uma hora a gente vai tomar gol assim, hein? Com as saídas de bola aí. Tá assustando. Qualquer time, quando percebe que se pressiona um pouco, a saída do Guarani entrega. Exatamente. Saída de bola terrível. Deixa eu ler aqui os comentários, porque eu vou falando, o pessoal vai comentando e eu não tô acompanhando na hora que eu tô falando, né? Daniel Moliani. E aí, beleza? Campo Grande na área. Você acha que foi um erro demitir Daniel Paulista? É. Daniel Paulista foram 3 derbys, sem derrotas e sem tomar gol, né? Ah, cara, eu acho assim que pela situação não dava mais pro Daniel Paulista continuar, né? Eu acho assim, o Daniel Paulista não era um técnico ruim, mas era um técnico teimoso, né? E eu acho que a demissão dele foi por conta de não ter mais clima, né? Não ter mais clima. Então acho que não tinha mais clima. Então eu acho que foi por esse fato. Ó, cara, eu acho que você já tá desgastado aqui. Foi um prazer aí contar com o seu trabalho, mas não dá mais. Tanto que o Daniel Paulista, para mim, cara, tem portas abertas, cara. Numa outra oportunidade ele volta. Rodrigo Andrade já deu, o cara só tumultua. Opinião aqui do Rodrigo Edu SB. Vtex, pode mandar todos os laterais embora. Richard Rios, postura juvenil. Estamos jogando um derby, não um campeonato de várzea. Pois é, cara. A jogador é muito burro, né, velho? Tem jogador que é burro demais. Porra, velho. O cara já tinha levado o cartão. Assim, eu acho que a falta dele nem foi escandalosa, cara. Nem foi escandalosa. E nem foi cotovelada, e nem, sabe, eu tenho até minhas dúvidas, cara, se era para expulsão ou não. Mas muita gente falando, não, era para cartão amarelo. Eu tenho minhas dúvidas, cara. Mas ali no calor da emoção, aí o juiz quer se aparecer também. Aí ele nem deu o segundo amarelo, já deu o vermelho direto. Eu não. Achei meio estranho, mas, porra, velho. O cara tá jogando um clássico, velho. Tem que ter mais maturidade, né? Porque qualquer coisinha os caras vão se aproveitar, né, mano? E eles se aproveitaram. Ó, o Ali Lopes tá dizendo aqui, ó. Também acho que enchem muito a bola do Giovani. Guarani vai cair? Será? Não. O Vetex. Giovani não jogou nada e quer cobrar. Rodrigo Andrade foi um dos únicos que deu sangue na partida. Mas se você for ver, as melhores oportunidades do Guarani saíram também do pé de Giovanni Augusto, tá? Ele não tá jogando aquela coisa. Ó, peraí, deixa eu ler todos os comentários, depois a gente muda aqui, né? Ó, Guice Grish, concordo com o Giovanni, mas também não tá fazendo bosta nenhuma. Fala muito e joga pouco. Eduardo Luciano 16. Lucas Ramon melhor em campo. Edson foi bem também. Não jogamos mal. Mas não dá mais para ficar falando, não jogamos mal e não ver os resultados. Exatamente. Já passou muito da hora disso, né? Jogamos bem e perdemos. Não dá mais. Rodrigo F. Carvalho, aqui, ó. Se for ver bem, Rodrigo Andrade tem muito mais moral que Giovanni Augusto, que não tá jogando nada. Arnaldo Sátio, Moser não tem mais pulso. O que mais aqui? Não pode perder o grupo, né? Jefferson Heder,
Perdemos um detalhe. Daniel Moliani. Acredito que parte da torcida tem culpa na demissão do Daniel Paulista. Acredito que foi um erro. Sancho Gus, Bidu cobrou e o que aconteceu? Rodrigo Andrade não aceitou e saiu para a briga. Tem que rever essas atitudes. Não, foi ao contrário, né? O Rodrigo Andrade cobrou o Bidu, né? Aí depois eu acho que o Bidu é meio esquentadinho também, não aceitou a cobrança e o Rodrigo Andrade foi para cima, né? Aí os dois não se entenderam. Rodrigo F. Carvalho. Giovanni Augusto reclamou e num lance depois quase entregou um gol com um passe errado. Luiz Henrique. Vou dar uma notícia que recebi contra o Náutico. Estão preparando para o Anailson ser o novo presidente do Guarani. O primeiro passo foi dado. Contratou o Pastana. Vetex. Quem acompanhou o jogo viu que o Rodrigo foi muito bem. Giovanni, desde que chegou, fez um gol e acho que tem moral. Alex Prendi. Jogadores, além de pé de rato, pé frio também. Muito mimimi e pouco futebol. Jefferson Heather. E manda um salve aqui para São Bernardo do Campo. Aqui é Guarani. É tudo nosso, meu irmão. Tamo junto. ABC dominado. Gui Grish. Galera falando do Andrade, mas a verdade, merda é esse Rios, juvenil. Arthur Sartori. Faltou a habilidade do Rodrigo. Mesmo dominando a bola para frente, dava para ter dado colocado. Tem um pessoal dizendo que dá para ele ter colocado no rasteirinha, né? Ó, essa transmissão também está sendo feita pelo YouTube, tá? Se você quiser assistir pelo YouTube, você pode dar uma olhadinha lá. Ele foi o melhor em campo. Acho que é do Rodrigo Andrade, né? Estão falando aqui. Se fosse colocado, era gol. Põe essa derrota na conta do Mozart. A opinião aqui do Maurício Lena. Muitos comentários. Derrota no derby. Pessoal que revoltado. A culpa é dessa gentalha que fica pedindo demissão do Daniel Paulista. Espero que compareçam em todos os jogos até o final. Isso a gente também está esperando, né? Sábado que vem uma nova oportunidade da gente poder apoiar o time. Eu acho que as novas contratações deram uma qualidade melhor para o time, né? E a gente tem que ganhar da Tombense, cara. Tem que ganhar da Tombense. Então, a gente não quer voltar para a Série C, então a gente tem que fazer a nossa parte, cara. Se você, torcedor bugrino, não acredita no time, tá puto com o time e, cara, não vai pro brinco. Não vai, não precisa, fica em casa. Vai pro brinco quem tá com o pensamento de apoiar, tá? Quem mais aqui? VAR trabalhou meio tempo hoje. Michel Borges, vai cair, não tem jeito. Arthur Sartori, Rios é muito perna. Nicolas Careca, rescisão já. Geração mimada. Agora pegou o Thiago Almeida falando aqui. Hack Carvalho, boa noite. Boa noite. Só falta treinar a finalização. Daniel Moliani, Campo Grande na área. Acho erro demitir o Daniel Paulista. Evandro Bré. Cara, resumindo, o time é péssimo. Arthur Sartori, jogo péssimo, Guarani muito apático, faltou vontade de ganhar no final do jogo, Guarani não foi para cima, faltou vontade. Isso que é foda. Miranda não foi bem, mas também entrou quando a batata já tava podre já, né? Giovanni Augusto muito mimimi, Rodrigo Andrade deu sangue o jogo todo e para mim um dos mais centrados no jogo. Richard Rios totalmente juvenil. Em questão dos laterais pode mandar tudo embora. Opinião aqui do Vetex. Muitos comentários aqui, muitos comentários. Opa, peraí. Flávio Crestan, salve família, tamo junto, boa vida que segue. Bora, vida que segue. Para mais uma luta, página virada. Como sempre, os goleiros fazendo milagre contra nós.
Cara, hoje foi o goleiro da Chita fazendo um milagre, né? Na semana passada foi o Maurício fazendo milagre. Então, cara, não tem jeito, né? Um dia é nosso, no outro não. O Zinho, ó, salve, salve. Falando diretamente de Uberaba. Matheus Vegete, já caímos, olha os reforços. O que mais aqui? Pessoal pedindo para esquecer, Daniel Paulista. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, o que mais aqui? Acabar. Tô perguntando aqui se o Lúcio tá machucado. Não tá não, cara. Ah, vamos lá, ó. Guarani começou com tudo. 6 minutos. Cabeceio do Madison. Após cruzamento do Giovanni Augusto com defesa do Kaique pelo chão. Começamos bem. Aí, aos 17 minutos, quem fez a defesa foi o Maurício, após um chute lá do Fecim. 19 minutos, cobrança de falta do Jamerson, que passa no canto esquerdo do goleiro da Chita. Não assustou, mas, né? Os 34 minutos, cabeçada dos caras, defesa do Kozlinski, após cobrança de falta do Elvis na área. Os 35 minutos, uma jogada do Guarani que o Bruno José ele não tomou a melhor decisão, ele deu um passe para a área, que aí o Yuri tentou recuperar, conseguiu dividir com o goleiro no chão, e do chão mesmo ele jogou a bola, recuou a bola para o centro da área, mas ninguém apareceu. E aos 47, a melhor chance da Chita, num chute diagonal aí, por cima, que passou muito perto do gol do Guarani. Foi um primeiro tempo bem equilibrado, o Guarani poderia ter sido feliz aí também. No segundo tempo, o Guarani já começou com tudo também, né? O Giovanni Augusto cobra a falta e o Lucas Ramon quase marca, né? Kaique aí evitou o gol. E aí depois os caras chegaram no chute cruzado do Elvis, que passou na frente do gol. E aos 17, o Lucas Ramon cruza na área, o Edson desvia e o Yuri não alcança. Aos 20 minutos, 21 minutos, que aí o Moser fez as alterações dele, né? Tirou o Madison, tirou o Bruno José e tirou o Edson para colocada de Rios, Venuto e Bruno Miranda. Então, desses aqui, o que entrou melhor foi o Venuto. E aí depois, mais para frente, foi o Yuri pelo Nicolas Careca. E aos 35, o gol dos caras, né? Que saída errada do Jamerson. Fudeu a gente. Os 37 minutos, expulsão do Rios. E aos 49, a chance valiosa aí que o Guarani perdeu. Esse foi um resumo aí do jogo. Os números da partida foram muito parecidos, tá? Foi um jogo bem equilibrado. Posse de bola, 57% para a Chita. Chutes 14-13, os caras. O Guarani deu mais chutes a gol, no gol mesmo, 5-3. Escanteio, os caras tiveram mais, 5-4. Grandes chances, o Guarani teve 2, os caras não tiveram. Mas ganha quem marca, né? Então, foram felizes da jogada, lá roubaram, aproveitaram a nossa falha, fizeram um bonito gol. Sancho Gus, se não mudar o esquema de jogo, vão continuar na mesma. Thiago Lara, GFC, técnico horrível. Fábio MS Prado, posso estar errado, mas o Miranda deve jogar pouco.
pois o Mozart prefere CA de área, centroavante de área, e ele é de velocidade e marca mal. Sancho Gus está dizendo que o Daniel Paulista é um dos culpados pela situação que a gente está. Mozart não tem critério nenhum para escalar jogador. Quem defende Daniel Paulista tem que lembrar que ele montou, junto com o Michel Alves, o time desse ano. Não vamos cair, vamos acreditar. A instituição é nossa, o Marco Gomes. DJ Christian Piva, presidente, soma essas horas. Nicolas Davi, cara, não achei que o Guarani jogou mal. E você? Não jogou mal, mas o pior do Guarani foi a saída de bola, mano. Toda hora errava a saída de bola. Sempre dava uns vacilos e aí no vacilo que deu, tomou um gol. Temos que acreditar, o campeonato não acabou. É isso aí, galera. Não sabemos se vai ter derby o ano que vem, tá? Porque se o Guarani cair, aí não tem derby o ano que vem, hein? Os caras caíram para a Série A2, não vai disputar Paulistão. Se a gente cair para a Série C, não vai ter, né, campeonato nacional para disputar derby. Se você quer derby o ano que vem, se você quer ver o Guarani na Série B o ano que vem, tem que comparecer aos jogos, fazer com que esse time aí cresça, né? E tem muitos atletas aí que não tem culpa da situação que o Guarani está hoje. Então vamos dar um voto de confiança para a galera que chegou, para o Edson, para o Yuri, para o Jenison, né? Que eles não têm culpa aí da situação que o Guarani está hoje. E eu acho que com eles o Guarani vai melhorar. Bruno Miranda. Então vamos fazer a nossa parte, torcida bugrina, e sábado que vem comparecer no Brinco de Ouro, 11 horas da manhã, cara, um joguinho, um horário bom, você vai lá no Brinco de Ouro, curte o jogo, e depois você faz o rolê que você quiser. Tem um final de semana inteiro ainda. Beleza? A gente se vê em breve. Você que está aí nos assistindo, dá uma moral lá pra gente no Versão Bugrina no YouTube, se inscreve lá, curte as nossas postagens, comenta para poder expandir aí a nossa marca aí. Quem quiser esse boné aqui, ó, o boné tá à venda, as últimas unidades, manda um direct aí no Instagram pra gente que a gente desenrola isso aí. Beleza? Um forte abraço aí para todo mundo. Perdemos o Deb, mas a vida ainda não acabou. Vida que segue e a gente precisa levantar esse time, ó, o Ed Camisa, ó. Nessas horas é preciso pelo menos 10 mil no brinco. João Vitinho, 019, hoje sempre Guarani. Essa é a pegada, gente. Vamos acreditar sempre, porque a vitória ou a derrota, hoje sempre Guarani, a gente não pode desistir do clube que a gente ama, tá certo? Tamo junto. É nóis.